é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então essas são as palavras que João escreve a respeito de Jesus. Mas talvez você diga para mim, mas pastor, o que esse texto tem a ver com o Natal? Os hinos que nós cantamos, eles revelam elementos do Natal que não aparecem aqui nesse texto. Geralmente quando se conta a história do Natal, você precisa passar pelos anjos, pelos pastores no campo, a estrela guia, os magos e os seus presentes. Talvez você não consiga entender ou até mesmo aceitar uma história de Natal que não fale de José e Maria na manjedoura, que não fale do ego ferido de Herodes, que pretendia matar Jesus antes mesmo que Jesus houvesse nascido. Embora esse texto não pareça de imediato um texto sobre o nascimento de Jesus, João ele faz uma reflexão, ele nos leva a uma reflexão muito profunda de quem é Jesus. E o meu tema nesta noite, o Natal, além da manjedoura, é justamente para que a gente possa transpor aquele momento que, embora importante, da manjedoura, Jesus não encerra a sua história na manjedoura. A história de Jesus não se encerra no seu nascimento. E João aqui, ele vai falar justamente desse Jesus que o menino Jesus se tornou. Chegou a Ingrid? Ele está bem fisicamente, emocionalmente? Então tá bom. Então nós vamos interromper aqui e vamos ver então essa apresentação das crianças e depois nós continuamos na meditação. Vamos voltar então aqui, só recapitulando, nós vemos uma palavra de João, que ele trata de um Jesus adulto, e eu disse que João tinha aqui uma missão, ele tinha um objetivo, e ele nos faz refletir sobre duas coisas, que eu reputo como maravilhosa e como importante. Maravilhosa porque ele ressalta, ele reconhece que Jesus é o Jesus do Natal. Esse Jesus que ele fala aqui de forma tão empolgada, que ele viu, que ele tocou, que ele caminhou com ele, é o mesmo Jesus que havia nascido na manjedoura. Mais tarde nós vamos falar disso novamente. Então isso é maravilhoso. E é importante, porque João está nos lembrando que nós não podemos nos esquecer desse Jesus. O Jesus, que é a essência do Natal, que é a razão do Natal, ele está cada vez mais esquecido na nossa sociedade. Eu reputo que esse seja um mal do nosso tempo. Esse seja um problema, um sintoma que está presente na nossa geração. E eu quero recomendar aqui os pais, por isso que eu apoio, parabenizo o Ministério Infantil por esse tempo, por esse empenho, porque as nossas crianças precisam ser alimentadas desta verdade. Porque com o passar do tempo, muitas pessoas vão se esquecendo de Jesus, como ele é, do Natal, como ele foi, da razão do Natal, da importância do Natal. E é por isso que a gente vê muitas vezes pessoas que se emocionam no Natal. Eles comemoram o Natal, eles gostam das decorações de Natal, eles gostam dos presentes, comemoram com banquetes. Mas lá no fundo, na realidade, eles estão sendo levados por uma tradição. Eles estão sendo levados por um costume, por um hábito de apenas se reunir, de apenas trocar presentes, de apenas comemorar com banquetes o nascimento de um tal menino Jesus. E essa era uma das inquietações de João. Nesta mesma carta, ele vai combater os cristãos daquela época. Notem, naquela época, já estavam sendo assediados, já estavam sendo bombardeados com uma falsa doutrina, com um falso ensinamento de que Jesus não havia encarnado. A palavra é encarnado, não existe reencarnação no Evangelho, não existe reencarnação no cristianismo. Reencarnação é uma doutrina espírita. Jesus encarnou, ele se tornou homem. E João diz, nesta carta ainda, se você for lá no capítulo 4, nos versos 2 e 3, ele vai dizer dessa preocupação. Ele diz, assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus.
todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, este não é de Deus. E ele acrescenta: este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. João escreveu essa carta lá no começo do primeiro século, talvez ano 85, ano 90. E se naquela época João já estava preocupado que havia um espírito chamado anticristo, que o próprio nome já sugere, anticristo, que já tentava enredar as mentes, os corações, para esta verdade absoluta do nascimento de Jesus, da sua missão, da sua vinda ao mundo, eu pergunto para você, imagine hoje, quantas distrações, a cortina enorme de fumaça, as alternativas que este mundo cria, e que esta mente, chamada anticristo, ela cria e coloca no mundo, para nos distrair do verdadeiro sentido do Natal. Repito, pais e mães, ensine os seus filhos a respeito de Jesus. Ensine os seus filhos a respeito do Natal. Porque é muito triste você ver uma mãe ensinando a sua filhinha, o seu filhinho, sobre o Papai Noel. Olha o Papai Noel, olha que bonitinho o Papai Noel. Olha o Papai Noel que trouxe, olha o Papai Noel vai chegar. E isso vai ficar na mente e no coração dela, porque ele confia, o seu filho confia em você. E se você fala para ele que o Papai Noel é importante, ele vai acreditar. Mas você precisa falar para ele que no Natal é importante reconhecer Jesus. Jesus é o Senhor do Natal. Como nós cantamos aqui, como as crianças cantaram aqui, reverenciar o Jesus que nasceu. Reconhecer que ele nasceu uma criança, mas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, João, entre outros assuntos, ele vai abordar justamente isso. Ele vai reforçar esta identidade de Cristo. Ele vai falar sobre a pessoa de Jesus, ele vai falar sobre a divindade de Jesus. Ele quer que nós saibamos isso. É por isso que essa carta existe. É por isso que ela perpassou o tempo e chega a nós, e nós temos acesso a esse texto. João quer que a gente entenda, se você olhar lá, quando ele diz assim, aquele que é desde o princípio, nós não vamos encontrar nenhum outro autor do Novo Testamento usando essa expressão. Desde o princípio é uma expressão de João, é ele quem usa essa expressão. E ele vai usá-la novamente no Evangelho que ele escreve também. E eu vou citar isso aqui. Outra expressão que João usa aqui, para nos levar a uma dimensão diferente daquela que nós, às vezes, apenas com a nossa intelecto, apenas com a rotina do dia a dia, a gente não consegue entender. Ele chama Jesus de a palavra da vida, que também vai aparecer lá no seu Evangelho. No capítulo 1 ele começa dizendo assim, no princípio aquele que é a palavra já existia. Ele está falando novamente de Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João está declarando aqui a divindade de Jesus. Ele era Deus, lá no princípio. Ele existia no princípio com Deus. Jesus não foi criado, Jesus não surgiu por acaso. Jesus é Deus, ele existe desde a eternidade, juntamente com o Pai. E aí ele segue, verso 3. Por meio dele, de Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Essas são verdades que João quer que nós saibamos sobre Jesus. Ele quer que nós, se não saibamos, descubramos de fato quem é Jesus. Jesus não é qualquer um. Jesus não é uma pessoa. Jesus não é uma pessoa ilustre. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus revelado a nós. É o que ele usa no texto que nós lemos. E João quer com isso que ele termina esse texto que eu li, o último verso, dizendo assim, para que você possa participar plenamente dessa alegria. Embora eu tenha chorado no hino que nós cantamos, isso nunca aconteceu comigo no Natal. Mas quando nós cantávamos sobre o nascimento de Jesus, eu comecei a pensar em Jesus crucificado. E foi isso que me fez chorar. Saber que Jesus nasceu para este propósito. Ele nasceu com esta missão. Então é deste Jesus que João quer nos falar.
Nós não negamos, o Natal, ele celebra de fato a encarnação de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, para viver entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Além da encarnação, o Natal também é a expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade. Não é demais lembrar-se que a razão pela qual Deus enviou o seu Filho, a razão pela qual Jesus nasceu naquela manjedoura, é porque Ele amava e ama a humanidade. E Ele sabia o que me fez chorar. Jesus veio com essa missão, e o Pai sabia que Ele veio a este mundo para morrer pelos pecados da humanidade. E essa é a terceira razão que eu reputo que a encarnação além da encarnação, além do amor incondicional de Deus, o nascimento de Jesus, ele representa a paz e a reconciliação que só Jesus pôde e pode trazer a este mundo. É o que os anjos disseram. É uma boa nova de grande alegria. É paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. É isso que Jesus veio trazer. Este era o seu objetivo: restaurar a nossa comunhão com Deus e também uns com os outros. O profeta Isaías, quando ele menciona o nascimento de Jesus, ele fala que o povo vivia na escuridão, andavam à sombra da morte, mas uma luz brilhou, e essa luz é Jesus. Então a humanidade, quando Jesus veio a este mundo, a humanidade estava mergulhada no caos, estava mergulhada no pecado, estava mergulhada e cega pela religião, e Jesus veio então trazer esta luz. E é por isso então que eu quero falar com vocês hoje sobre esse Natal que vai além da manjedoura. É isso que a palavra de Deus, é isso que João, é isso que nós precisamos reconhecer. Jesus, ele não é um menino, uma criança indefesa, não é uma criança frágil. Ele veio a este mundo com esta missão. A missão de Jesus era uma missão muito dura, muito difícil. É bom lembrar que Jesus é realidade, Jesus é história. Você vai, se a gente citar aqui, eu coloquei um pouquinho à frente, mas eu vou me antecipar aqui. Se nós pensarmos sobre as profecias do nascimento de Jesus, Isaías, por exemplo, que eu citei há pouco, profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele foi um dos que profetizou que Jesus nasceria de uma virgem, 700 anos antes. E isso aconteceu como o profeta havia profetizado. O profeta Miqueias profetizou também 700 anos antes que Jesus nasceria numa pobre cidade chamada Belém, lá Belém de Judá. E foi exatamente lá que Jesus nasceu. A profecia se cumpriu. Jeremias profetizou 600 anos antes de Jesus nascer que ele seria da linhagem, ele seria um descendente do rei Davi. E ele é um descendente do rei Davi. Então, por todas essas razões, se você for buscar na história quem foi Isaías, quem foi Miqueias, quem foi Jeremias, em que reinado eles viveram, em que reinado, em que tempo eles profetizaram, isso é história, isso é real. Logo, tudo que eles falaram sobre Jesus e aconteceu é real. Tudo que a Bíblia nos fala sobre Jesus é real. E é por isso que eu escolhi esse tema. Porque João, ele fala com uma propriedade, ele fala com uma singularidade, com uma confiança pessoal, é uma experiência real. Repito, eu ouvi, nós ouvimos, nós ouvimos, nós o tocamos, nós convivemos com ele, e ele é simplesmente o Filho de Deus. Ele não é um rei, ele não é um governante, mas ele é o Filho de Deus. E muitas pessoas não conseguem captar isso. Você já deve ter ouvido a história do homem que ganhou uma viagem de navio? Acho que todo mundo já ouviu, alguns mudam para o avião, mas a história, na verdade, é que um homem pobre, ele ganhou uma passagem para viajar numa viagem longa, num luxuoso transatlântico. E ele imaginou, presumiu que a comida nesse transatlântico era muito cara. Então o que ele fez? Nas suas malas, ele colocou pães, porque ele imaginou que não ia ter dinheiro para comprar alimento, comida, durante a viagem. Então ele colocou pão nas suas malas. E durante um bom tempo da viagem, ele comeu esse pão, que obviamente ficou seco durante o passar do tempo. E chegou uma altura da viagem que o pão também acabou, o seu suprimento acabou. E ele então começou a padecer de fome. E aquela viagem já não era mais algo tão que ele pudesse desfrutar, mas ele estava agora sofrendo naquela viagem. Até que
já perto do destino, perto já do objetivo final da viagem, um membro da tripulação percebeu a atitude dele de ser recluso, o seu comportamento de, na hora das refeições, sumir, e também porque ele parecia alguém abatido, parecia alguém literalmente faminto, alguém doente até. Então vai abordá-lo, e o homem então explicou. Falou, olha, na verdade, eu não tenho dinheiro para comer, e é por isso que eu não frequento os restaurantes, não estou lá nas horas das refeições. E aquele tripulante, surpreso, contou para ele uma coisa. Falou, olha, mas você não sabia que todas as refeições, em todos os restaurantes do hotel, estão incluídas na passagem que você ganhou? Qual é a moral dessa história? Muitas pessoas não desfrutam plenamente do que nós chamamos de recursos da graça, porque ou eles não têm conhecimento, lhes falta conhecimento, ou eles têm uma suposição, ou eles têm conhecimento distorcido do que é Jesus. Então eu acho que essa parábola, essa história, ela ilustra bem essas mentes, como eu disse, de pessoas que conhecem apenas o Natal da manjedoura, de pessoas que a imagem que eles têm de Jesus é a imagem daquela criança recém-nascida, aquela criança ainda envolta, enrolada em panos, aquela criança que ao nascer foi colocada lá num coxo onde os animais comiam, aquela criança que agora foi ali observada, né, por Maria, e depois, como nós lemos no texto, chegam os pastores, porque os anjos os avisaram, e eles encontram ali, depois eles saem contando. Parece que, embora essa parte da história, esta imagem seja verdadeira, parece que a única imagem, a única noção que muitas pessoas têm de Jesus, infelizmente é essa. Mas como eu disse, Jesus tem uma missão a cumprir. E é impossível nós conhecermos a missão de Jesus e conhecermos Jesus completamente olhando apenas para a manjedoura. É como se nós estivéssemos naquele transatlântico, limitados por todos os recursos, por todas as delícias e prazeres que aquela viagem nos oferece. O cristianismo, a nossa passagem por este mundo, é como esta grande viagem. E nós não podemos ser privados de toda a dádiva, que é o perdão, que é a restauração, que é a alegria, que é a paz, que é a liberdade, que é a libertação que Jesus veio trazer para nós. E eu quero voltar para citar Lucas, que esta missão de Jesus, sendo Jesus alguém que não era uma criança indefesa, que não era uma criança pobrezinha, ele nasceu pobre, mas ele não era uma criança dependente, ele nasceu com o propósito. Quando nós lemos no início do culto, o capítulo 2, e eu quero repetir para vocês aqui do verso 8 ao 11, quando os anjos anunciam, né, aqui na narrativa de Lucas, ele diz assim, naquela noite, havia alguns pastores no campo, próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas, e de repente um anjo apareceu a eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. O que os anjos disseram para eles? Vai ali que tem um indefeso, tem uma criança ali precisando de comida, tem uma criança ali que precisa que alguém cuide dele, que alguém proteja ele. Não, os anjos disseram, não tenham medo, eu trago boas notícias para vocês. Essas notícias darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que Lucas e os anjos não anunciam uma criancinha, não anunciam uma lenda, eles anunciam o Salvador, o Cristo o Senhor. E é neste Salvador, é nesse Cristo Senhor que nós devemos focar os nossos olhos. É em Jesus que nós devemos acreditar, porque ele foi perseguido, sim, como eu disse. Herodes tentou através dos magos, olha, então nasceu o rei, e ele achava que ninguém poderia ser rei senão ele. Olha, então quando vocês encontrarem ele, por favor passe por aqui e me fale aonde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Mas na verdade ele tinha um plano de saber aonde Jesus estava para matar Jesus, para eliminar Jesus. Então Jesus foi perseguido, sim, mas ele jamais foi vencido, porque ele foi anunciado como Cristo, o Senhor, e ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, além do nascimento, nós precisamos conhecer, por exemplo, o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, até a morte de Jesus. É impossível você falar de Jesus sem lembrar da sua morte.
Nós estamos aqui falando do nascimento, do Natal e da festa, e até parece ruim você falar da morte, mas está interligado. Porque se nós falamos da morte, nós falamos também da ressurreição de Jesus. Isso reforça quem Ele é. A morte não pôde deter Jesus. E se nós falamos da ressurreição de Jesus, nós vamos nos lembrar nas suas promessas. E uma delas era que Ele venceu a morte e que Ele voltaria para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que acreditassem na sua mensagem e permanecessem fiéis a Ele. Então Jesus é esse contexto todo. É aquele que palmilhou as estradas empoeiradas da Palestina. É aquele que libertou os cativos. É aquele que veio para curar os doentes, para socorrer os oprimidos, para consolar os abatidos, para resgatar os perdidos. Foi aquele que veio para morrer na cruz pelos pecadores. Tudo isso só foi possível porque Jesus nasceu. E as crianças cantaram aqui que Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Deus nos trouxe em Jesus, nos dando Jesus, nos entregando o seu Filho, muito mais do que nós podemos imaginar. Em Jesus, o Filho de Deus, nós encontramos Jesus, o Salvador. Nós encontramos Jesus, o Deus conosco. Nós não caminhamos mais sozinhos, Deus está conosco. Nós em Jesus encontramos o sol da justiça. A Bíblia chama Ele de a estrela da manhã, o lírio dos vales, o amigo fiel. Jesus é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o pão que desceu dos céus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o noivo prometido. Veja quantas coisas maravilhosas em Cristo Jesus Deus nos ofereceu como presente. E aí eu pergunto para você nesta noite, o que é o Natal para você? O que o Natal representa para você? É apenas uma tradição com festas, luzes, presentes, passeios, visitas, comidas? Nós precisamos refletir sobre isso. O que o Jesus do Natal representa para você? Eu espero que nessa noite você possa mudar o seu conceito. Se você não conhecia esse Jesus, se você não conhecia o Natal com este propósito, que você possa mudar a sua visão de Natal. Algumas pessoas sofrem, do que eles chamam de dezembrite. As pessoas chegam em dezembro, ficam tristes, ficam melancólicas, não conseguem se alegrar, não conseguem sentir alegria. Esse é o mal que precisa ser vencido. Nós precisamos celebrar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é a razão da nossa esperança. O nascimento de Jesus é a razão do perdão dos nossos pecados, é a razão de nós termos companhia, é a razão de nós termos a esperança da vida eterna, de termos os nossos pecados perdoados. Tudo se encerra em Jesus. Então nós precisamos reconhecer e saber o que Jesus de fato representa para nós. Ele não pode ser visto como aquela criança rejeitada desde o ventre da sua mãe, indefeso, deitado numa manjedoura, mas Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Portanto, eu quero encerrar dizendo para você que o Natal cristão, o verdadeiro Natal, ele é celebrado com o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o resumo do Natal. Qualquer outra coisa que possa ocupar a sua mente, embora algumas delas sejam legítimas. No Natal eu costumo viajar, rever parentes, rever amigos, tirar um tempo com a família, tudo isso é legítimo. Mas se nós nos esquecermos deste Jesus, deste propósito, deste objetivo, desse sacrifício que Deus fez, enviando o seu Filho, e isso foi possível através do Natal, nós não entenderemos, não desfrutaremos o que é o Natal. E eu quero convidar você para que você seja uma luz desse Natal, para que você possa refletir este amor, o mesmo amor irrestrito, o mesmo amor incondicional e desinteressado que Deus demonstrou ao enviar Jesus, que Ele possa também estar no nosso coração, que nós possamos também compartilhar este amor, que nós possamos de fato olhar para o nosso próximo, olhar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu familiar e abraçá-lo com este amor incondicional que você recebeu de Jesus. Que nós possamos amar como Jesus amou
e que nós possamos compartilhar esse evangelho, esta verdade do evangelho, esta verdade do Natal, esta versão do Natal que é bíblico, que é a história de Jesus, com outras pessoas. Porque infelizmente existem pessoas aí, repito, que vão se embriagar, que vão passear, que vão viajar, que vão comer e que não vão se lembrar que existiu ou que existe um Jesus. E que esse Jesus veio a este mundo porque ama ele. Pessoas que estão, quem sabe nessa época, sofrendo desse mal que eu disse, pensando em tirar a sua própria vida, pensando em suicídio, pensando em um ano terrível que vem pela frente, porque não tem essa paz. Que nós possamos levar, através de Jesus, essa paz. Eu espero que eu tenha conseguido nessa noite, pregando para você, ter levado a você a mesma mensagem que João trouxe naquele texto. Nós estamos falando aqui daquele que existe desde o princípio. Eu preguei para vocês aqui sobre aquele de quem os apóstolos ouviram, viram milagres, foram discipulados, foram testemunha dos grandes milagres que ele realizou. E que você possa, juntamente conosco, ter esta comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Um Feliz Natal para você, que esse seja um tempo de alegria, que esse seja um tempo de gratidão, que esse seja um tempo de regozijo para você e para todos à sua volta, seus familiares e aqueles que o cercam. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês, antes de nós cantarmos um último hino. Eu imagino que é o hino tradicional Noite de Paz, né? Não dá para, se não dá para pregar sem falar de Jesus, da manjedoura, também não dá para passar o Natal numa igreja cristã sem cantar este hino Noite de Paz. Oremos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para comemorar esse dia marcante na história da humanidade, o dia que o Senhor veio a este mundo. Pai, eu sei que nessas poucas palavras, em 20 minutos, é impossível descrever o tamanho, a amplitude desse objetivo, desse projeto que o Senhor tem desde a eternidade. Mas é suficiente sabermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E na eternidade passada, o Senhor proveu para nós, através de Jesus, que nasceria em Belém, de uma mulher pobre, de uma mulher virgem, um filho que seria perseguido, um filho que seria incompreendido, um filho que seria morto, um filho que sofreria perseguições por causa dos nossos pecados. Isso nós ouvimos essa noite, isso nós reconhecemos, e nós não podemos ter outra atitude senão agradecer o Senhor por esta tamanha dádiva, por este tamanho presente que o Senhor nos deu, porque nós sequer sabíamos disso, mas Jesus veio a este mundo, e muito antes de nós nascermos, Ele já nasceu e morreu pelos nossos pecados. E é por isso que nós queremos cantar mais uma vez esta noite, sobre aquele dia, sobre aquela noite, noite de paz, a noite que trouxe a este mundo a verdadeira alegria, a verdadeira razão, a verdadeira esperança da humanidade, que não está em homens, que não está em nenhum outro lugar, senão no seu Filho Jesus Cristo. E nós te agradecemos por isso. Amém.